Uhum. Pode ir. Vai falando, cara. Vamos começar aí. Boa noite, vou botar uma musiquinha aqui. Marcando o pessoal aí, se tem alguém entrando aí já. Amém. Graças a Deus, mais uma vez nós podemos nos reunir, falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Nesses dias de terça-feira nós fizemos o estudo do Sermão do Monte. Então nós vamos falar um pouco a respeito da palavra. Deixa eu só desligar aqui. Nesses dias. Então hoje nós estamos chegando na Mateus 25, 43 a 48. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do amor, né? Que Deus fala conosco. Jesus ali fala, né? Se vocês já ouviram que a gente deve amar os nossos amigos, e aí tem uma confusão dos escribas e fariseus ali. Então nós vamos ler hoje um pouquinho a respeito disso, do 43 ao 48. E hoje eu acho que finalmente nós vamos conseguir terminar o primeiro capítulo, né? Acho que hoje nós conseguimos terminar o primeiro capítulo do Sermão do Monte. Não sei, tem 7 versículos ainda. Não, mas é que é tudo englobado numa coisa só, então... Eu não
não sei se eu boto tanta fé nisso aí. Não, Então, hoje, faz, então hoje faz. vai. Hoje vai. Então vamos lá, do Mateus 5, do 43 ao 48. Vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, ame os seus amigos e ore pelos que vos... Ame os seus inimigos, desculpe, e ore pelos que que perseguem vocês, para que vocês tornem-se filho do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, dá chuva tanto para os que fazem bem quanto para os que fazem mal. Se vocês amam somente os que os amam, o que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de imposto amam as pessoas que amam. E vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, seja perfeito, assim como é perfeito o Pai que estás no céu. Então, é bastante interessante essa passagem. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de amor hoje. O amor é uma virtude poderosa. Ele é a mais poderosa de todos, a ponto que nós vemos que quando Deus se refere que Deus é amor. Então, se Deus é amor, o que nós deveríamos fazer? A gente conversa às vezes que a gente lê João 3,16. Olha, acha para nós a primeira João 3,16, Leonel. Que João 3,16 diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16. Eu vou tentar declarar. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e portanto devemos dar nossas vidas para os nossos irmãos. Então, como João 3,16 diz para nós que Cristo deu a vida por nós quando nós éramos ainda pecadores, lá no 1 João 3,16, e isso tu conhece o cristão. Tu conhece o cristão quando o cristão dá a vida pelos pecadores. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, assim como Cristo deu a vida por nós, nós temos que dar a vida por nossos irmãos. E aqui nós estamos vendo, agora eu vou pegar os primeiros 2 versículos na versão revista e corrigida, que diz para nós assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Lá na outra diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Então, isso eu acho bastante interessante, que nós vemos lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala para nós a respeito do amor, lá ele diz assim, ó, de todas as coisas o que mais é importante é o amor. E lá no último versículo ele diz, vai ficar a fé, a esperança e o amor, e do maior esse é o amor. E no início ele fala para nós que o que adianta nós falar língua de homens e de anjos, se nós não tiver amor não vai servir de nada. Do que adianta nós falar, se nós não tivermos amor, nós vamos ser como sino que tine, como metal que soa. Quando a gente bate no metal, ele começa aquele bem, ele tine, mas não faz nada, não faz nada. E isso que é o cristão. Então, quando ele está falando isso, o que ele está falando para nós é assim, ó, se nós dissermos que nós somos cristãos e não amar as pessoas, não vai adiantar de nada. Ou como fala nessa passagem, se nós amar as pessoas que nos amam, que privilégio nós temos. Isso até as pessoas de qualquer religião fazem, até as pessoas que não acreditam em nada fazem, entende? E aí o que nós temos de bom nisso? Não tem nada, sabe? E agora eu quero ler o livro Banquete. Platão diz o seguinte, Platão, hein? Ele diz para nós o seguinte sobre o amor: ele supre a bondade, ele bane a maldade. O que ele oferece é a amizade e perdoa a inimizade. Que ele é a alegria do bondoso e a maravilha do sábio. Que cada palavra, trabalho, desejo, temor, ele é piloto, ele é o camarada, ele é o ajudador.
é melhor e mais brilhante que um orientador, e cujos seus passos deve seguir todo o homem. Isso eu li uma frase que Platão escreveu no livro. Nós não estamos nem falando de Jesus Cristo, nós estamos falando de Platão aqui agora nesse momento. E aí alguns provérbios italianos diz para nós o seguinte, assim, ó: o amor governa sem lei. Se nós amarmos, nós não precisaríamos nem de lei. É isso que a gente vê no Velho Testamento. Foi colocado a lei no Velho Testamento porque faltava amor. E isso nós estamos discorrendo há um monte de tempo aqui falando a respeito disso, porque pela dureza do nosso coração nós nos perdemos. E no momento que nós tivermos amor de verdade, vai ser um mundo completamente diferente. Imagina nós vivêssemos num mundo onde existisse o amor. John Lennon escreveu a música lá, Imagine, né? Imagine um mundo sem fronteiras. O que foi isso? Não sei. Imagine um mundo sem fronteiras. Imagine um mundo sem problemas. Imagine um mundo sem obstáculos. Então é uma coisa maravilhosa. Um outro provérbio chinês diz, outro provérbio italiano diz para nós assim, ó: o amor governa um reino sem espada. Ou seja, no momento que nós amamos, no momento que existe o amor verdadeiramente, acaba, não tem por que a gente ter espada, não tem por que a gente ter lei. Por quê? Porque nós vamos fazer o bem um para o outro, nós vamos nos amar mutuamente. O amor é o senhor de todas as artes. Ou seja, no momento que existe amor entre pessoas, cara, tudo é transformado. E é isso que Cristo está falando aqui, que ele diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Mas na realidade, nós vamos entrar nesse assunto que na realidade não é essa forma que Cristo está ensinando, não é essa forma que a palavra de Deus está ensinando, ela está falando completamente ao contrário. O que nós estamos vendo aqui é a última das 6 ilustrações que nós discorremos durante esse período, que explica o significado da lei em contraste à perversidade e como eles perverteram a interpretação dos escribas e dos fariseus. Então, assim, só para a gente lembrar o que foi falado até agora, nós começamos lá, primeiro nós falamos as bem-aventuranças, depois da bem-aventurança nós falamos a respeito como é que deve se portar o cristão, que ele é o sal da terra, que ele é a luz do mundo. E aí nós entramos nessas 6 ilustrações, a qual nós estamos chegando à 6ª hoje, que ele diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo tal coisa. Então, assim, no 21 ele falou para nós assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, o que os antepassados disseram, não mate, e quem matar será julgado. Eu, porém, lhe digo que quem ficar com raiva do seu irmão será julgado. Então a primeira ilustração foi essa. A segunda ilustração ele diz assim, ó: você não cometerá adultério. Eu, porém, lhes digo que se você olhar para uma mulher com olhos diferentes, você já cometeu adultério no seu coração. A terceira ele diz para nós assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, quem manda sua esposa embora deverá lhe dar uma carta de documento de divórcio. A quarta diz para nós o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não quebre promessas, ou não jurarás, né? Mas eu, porém, lhes digo, não podemos jurar de jeito algum. A quinta diz para nós assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, não se vingue dos outros. Então nós vimos aqui 5 ilustrações que Jesus estava sempre dizendo o que estava escrito na lei e o que os fariseus faziam. Então, mais uma vez, nós chegamos agora ele dizendo: vocês ouviram o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mais uma vez, está errado o que eles estão falando. Então eu quero falar para vocês, mais ou menos agora um pouquinho, a interpretação dos escribas e dos fariseus, que é totalmente diferente do pensamento de Cristo, né? Então, assim, amar o próximo e aborrecer o inimigo, sabe? É isso que está escrito ali em Mateus 5, no versículo 43. Só que
se nós parar para pensar da onde que foi tirado essa ideia os fariseus e os escribas tiraram, como é que eles chegaram à interpretação desse texto, sabe? Aonde está escrito na lei que nós devemos odiar os nossos inimigos? Bem, não existe no Velho Testamento nenhum lugar que fale disso. Então, assim, é simplesmente uma interpretação farisaica. É simplesmente uma interpretação que eles resolveram fazer. Sabe, se a gente ler lá em Levíticos 19, 18, diz para nós assim, ó: não se vingue e nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu acho que o que eles pensaram, não só eu, mas a maioria dos teólogos pensam, que essa interpretação dos fariseus a respeito de que a gente deve odiar o inimigo sai dessa palavra, que ele diz assim, ó: não se vingue e nem guarde ódio de alguém do seu povo. Aí eles pegaram para eles assim, a gente não pode ter ódio de alguém do nosso povo, então as outras pessoas a gente pode odiar. Os outros povos a gente pode odiar. A ponto que quando a gente vê a respeito lá, quando Cristo viveu na terra, eles tinham uma aversão aos fariseus, eles tinham aversão aos samaritanos, eles tinham aversão a todos os povos que não fosse judeu. Eles tinham como é que eu posso dizer? Eles detestavam qualquer pessoa que não fosse judeu. Eles odiavam qualquer pessoa que não fosse judeu, a ponto que nós vemos na explicação do livro. Semana passada eu comentei a respeito disso. Se vocês pegarem a enciclopédia do Chaplin e estudarem lá, que ele explica o Novo Testamento e explica o Velho Testamento, se vocês pegarem o primeiro fascículo do Novo Testamento, ele diz para nós que os judeus, eles eram acusados de detestar a raça humana, ou seja, eles detestavam todo mundo. Escrito em como é que é o nome da língua? Latim diz assim: odium generis mundi. Era isso que acontecia com os judeus. Eles tinham um ódio por toda a raça humana. Eles acrescentaram por causa disso, por causa desse versículo que eu li, que não podemos guardar ódio a um povo de Deus. Eles, qualquer outra pessoa que não fosse o povo de Deus, eles acrescentaram a metade assim: odiarás o teu inimigo. Então, eu acredito, e os teólogos acreditam nessa possibilidade, que eles, lendo esse versículo, eles acrescentaram esse odiarás o inimigo. Só que eles esqueceram que diz para nós assim, ó: você amará, mas ame os outros como você ama a si mesmo. Então, quando a gente vê que as pessoas dizem assim, o Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, e o Novo Testamento, tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez eu vou dizer, quem fala isso nunca leu Levíticos 19, 18, que diz para nós: ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Lê na outra versão, Leonel, para nós, faz favor. Levíticos, pode ser na ARC, uma versão que eu estou lendo aqui é na nova tradução na linguagem de hoje, que diz: você ame como você ama você mesmo. Mas eu quero ler na Levíticos 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, assim, nós estamos vendo que no Velho Testamento tem essa lei, porque quando perguntaram para Cristo qual eram os mandamentos que ele tinha que guardar, ele diz assim: 2, amarás ao teu Deus com toda a tua força, entendimento entendimento e coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, isso de Cristo, na realidade, ele não estava dando um novo mandamento. Ele estava simplesmente falando o que está escrito na lei em Levíticos 19, 18. Então, desde o Antigo Testamento amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que nos amar a nós mesmos. O problema,
amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. O problema é que os fariseus e os escribas deturparam. Nós estamos na sexta ilustração que Cristo está falando a respeito disso, e nós vimos que todas as 6 ilustrações foram totalmente deturpadas pelos fariseus. Então, mais uma vez, aqui nós vemos que foi totalmente deturpado. Nós vemos nas palavras de Lloyd Jones, que ele diz para nós que o povo judeu, quando olhava os outros povos, ele via como cães. Eles desprezavam todo e qualquer povo gentil, a ponto que quando Pedro, nós vemos lá Pedro na casa de Cornélio, ele não queria entrar na casa de Cornélio, ele não queria, cara, eu não posso fazer isso aqui, ele é gentil, eu não posso entrar dentro da casa dele, nós vemos para os judeus, e aí quando chega Paulo e começa a falar para os gentios, eles têm uma rixa, e a gente vê que até às vezes Paulo brigando com Pedro a respeito disso, que eles acreditam que como eles ouviam muito dos fariseus, Jesus veio para salvar o povo judeu e esqueceu o resto do mundo. Eles não queriam saber do resto do mundo, eles tinham aversão ao povo gentílico. Então, e não é isso que Cristo fala para nós. Quando nós começamos o livro de Atos ali, eu acho maravilhoso que ele diz assim, que vai para Samaria, Judéia e por tudo. Sabe, é isso que ele diz para nós, não é mais para nós ficar somente no nosso local, ou seja, a salvação não é para os judeus, a salvação é para todos aqueles que creem a Cristo Jesus, e por isso que nós temos esse pensamento que nós temos espiritual, que quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos o povo de Abraão, nós nos tornamos não judeus, mas nós nos tornamos o povo de Deus. Então quando a Bíblia está falando para nós a respeito de o povo escolhido de Deus, não está mais falando no Novo Testamento do povo judeu, mas ele está falando por todas as pessoas a qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Então é isso que está falando, quando ele está falando que nós devemos amar amar o nosso inimigo. Nós temos que amar as pessoas de um modo geral, não podemos mais usar só o nosso povo, é isso que ele está falando. Comentem, né? Não sei se tem alguns, eu vou lendo quem deu oi e tudo mais, desde o começo da live, e os comentários que alguns fizeram. Vamos lá, então lê, a gente dá um pausezinho aqui para ouvir. O Valdeli e o tio Ayrton estão desde o comecinho. Amém. Do começo. O Ivanir também tá lá do começo. A Adriane de Paula mandou oi também. A Adriane tá indo nova na igreja. Que Deus abençoe, Adriane. Josias Mirek mandou a paz do Senhor. A paz, querido. O Valdeli comentou que amar os inimigos é muito mais fácil do que amar quem nos odeia. Amar o não é fácil. Olha, não é fácil. O Marciano disse glória a Deus, estamos Amém. juntos. E depois ele falou que a gente tá falando a verdade, o amor é forte. Admiro muito o pastor Cláudio. Amém. O Wilson deu glória a Deus também. O irmão Wilson. O interessante aí que o Marciano falou, que eu gosto muito do Coríntios 6, versículo 15, se eu não me engano, eu não me lembro agora, mas Paulo dizendo assim, se eu sou o que sou, pela graça de Cristo, né? Nunca fui bonzinho, sou bem ruinzinho até o contrário, mas Cristo me encheu de alegria, Cristo me encheu de graça para eu poder ser o que eu sou hoje, graças a Deus por isso. Tá, então assim, mais alguma coisa? Uhum. O Ivanir comentou, só tem dureza no coração aqueles que não conheceram Cristo, de verdade. Pois aquele que sabe quanto foi amado e perdoado não consegue mais viver sem um amor verdadeiro. Só para ter uma noção, falando a respeito do Ivanir, o que nós estamos falando aqui agora é o pensamento farisaico, é o pensamento eu estou falando isso, depois nós vamos entrar no que Cristo pensa e vamos explicar. Só que desde essas 6 ilustrações eu estou falando sempre do que era a lei, do que os fariseus faziam da lei e o que realmente que Cristo quer que seja.
A dureza do nosso coração só prevalece se nós quisermos botar os nossos desejos e vontades antes dos desejos de Jesus. Exatamente. E só comentando isso que o Ivanir falou, eu vejo o quanto isso é complicado, porque mesmo nós que acreditamos que temos sim o amor de Cristo verdadeiro, que Cristo realmente nos amou e que nós realmente conhecemos Ele, nós vemos que o nosso coração é duro e que às vezes a gente tem que orar para pedir para o Senhor trabalhar no nosso coração e quebrantar nosso coração. Porque a gente tem um coração duro, mesmo a gente. Imagina as pessoas que não têm, né? E muitas vezes a gente quer cobrar dos outros e não quer fazer a nossa parte. Isso a gente vê na gente quando assim, por exemplo, vamos lá, tu tá na igreja e aí tem aqueles, vamos dizer, no culto Dia das Crianças. Aí a gente faz os pacotinhos de bala para dar para as crianças. E aí, vamos lá, se tiver 10 pacotinhos e tiver 12 crianças, a gente vai pegar para as nossas crianças, né? Por quê? Porque a gente tem sempre a tendência do ser humano sempre a gente abençoar os que estão do nosso lado, os nossos amigos. Isso é errado? Não, não é errado. A palavra de Deus para nós que nós devemos ajudar as pessoas, primeiro os domésticos da fé. Primeiro nós temos que cuidar dos domésticos da fé. Mas também nós não podemos deixar de abençoar os inimigos, porque como nós lemos no texto, diz assim: Deus é bom a ponto de mandar chuva para maus e bons, manda o sol para maus e bons. Deus não faz acepção de pessoas enquanto nós estamos aqui na terra, mas ao mesmo tempo ele diz assim, se tu não te arrepender, tu vai para o inferno. Então assim, enquanto nós estivermos sobre a terra, todos nós somos iguais. Todas as dificuldades, todas as bênçãos, Deus vai ser igual para nós. Às vezes eu vejo pessoas dizendo a respeito, vamos usar a respeito da pandemia, o que está acontecendo aí hoje em dia. Aí eu vi pessoas dizendo o seguinte: nós temos que confiar em Deus, nós temos que viver a nossa vida e confiar em Deus, porque nós somos cristãos e nada vai nos acontecer, querido. Não é assim. A pandemia está para todo mundo. Agora imagina se fosse... Imagina se a pandemia pegasse, essa doença pegasse em todo mundo, só não pegasse em cristão. O que ia acontecer? As pessoas iam se tornar cristãs não por Deus, elas iam se tornar cristãs para fugir do coronavírus. É isso, uma vacina. E Cristo não ia ser um salvador, ia ser uma vacina para a doença. Não é assim que funciona. Então assim, nós temos que ter os mesmos cuidados que qualquer pessoa do mundo. Nós temos que nos cuidar para não pegar esse vírus. Nós temos que ter cuidado para isso. O problema é quando nós começamos a achar que nós somos viramos fariseus, nós somos o povo escolhido e tudo vai dar tudo certo para nós. Não, não é assim. Nós vivemos no mundo, nós somos igual a qualquer outra pessoa. Se vir uma tempestade, vai vir sobre a nossa casa. Se vir vento, vai vir na nossa casa. Se vier uma pandemia, vai vir na nossa casa. Então, se não acontecer nada de mal, não vai morrer nenhum pastor correto, nenhum pastor que vive uma vida correta. Querido, vai morrer. E já morreu muitas pessoas cristãs aí já com essa pandemia. Algum comentário? Esquece que os apóstolos foram perseguidos, os apóstolos tiveram doenças, a gente esquece isso. Aí a gente vê, daí a gente olha assim, vamos lá, hoje eu estava lendo um texto que eu achei maravilhoso. Se nada de mal acontecesse para o cristão, cara, Isaías foi cerrado no meio. Não era cristão. Não era cristão. Paulo foi... Cara, não lembro como é que Paulo foi. Mano, Paulo morreu na cadeia, eu acho, né? Paulo morreu na cadeia. Paulo não teria morrido lá na cadeia, lá, João perseguido. No exílio. João exilado. Algumas histórias contam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado e as partes dele foi exposta em todo lugar. Estevão foi apedrejado por crente. Apedrejado por pessoas que se diziam de Deus. Então, cara, entende? Como é que eu posso dizer? E aí nós lemos aqui no início, lá no 12 ou no 13, eu não me lembro, que diz assim: bem-aventurados sois vós, porque são perseguidos por amor de Cristo. Então essa palavra eu tenho que tirar. Se eu disser que não vai haver perseguição, se eu não vou sofrer, a palavra de Deus para nós assim, felizes são vocês que sofrem tribulações. É Tiago, né? É Tiago?
Diz para nós que é bom quando nós sofremos tribulação. Salmo 119, versículo 71, diz para nós, foi-me bom ser atribulado. Spoiler, né? Hã? Spoiler daqui a uns 3 anos. Não, tá, olha só. Vou tentar terminar aqui. Talvez tenha pulado alguns, porque o Facebook tá muito ruim com esse negócio de live aqui. Mas qualquer coisa, se eu não falar alguns do que vocês falaram, pode comentar de novo que eu leio. A irmã Estela comentou boa noite. Boa noite. O Ivanir comentou: depois que Jesus percebeu que não conseguiríamos amar o próximo como nós mesmos, porque não sabemos ou não conseguimos nos amar, ele nos dá um novo mandamento: amai o seu próximo como eu vos amei. Amém. Devemos ser como Paulo, imitadores de Cristo, amar como ele nos amou. Isso eu achei bem legal. A Josi gosta bastante de falar isso, né? Que a gente não sabe nem se amar, a gente não aprendeu a se amar ainda. O problema é quando a gente diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, assim, nós não sabemos nos amar, né? Uma coisa que eu gosto de falar também é sobre o amor, esse amor pela vida, sabe? De tipo, mesmo que as pessoas mais desapegadas da vida, elas têm um instinto de sobrevivência, de lutar pela vida dela instintivamente, por reflexo, entendeu? E às vezes eu coloco assim, talvez a gente devesse começar a amar as pessoas dessa maneira, a ponto de os nossos reflexos serem de tipo se jogar na frente pra sofrer o dano pra manter aquela pessoa viva. Enfim, são duas interpretações que eu gosto bastante desse versículo. E as duas são possíveis ao mesmo tempo. O Paulo comentou Gálatas 3:28. De Sartre, não pode haver um judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois de um, sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se estamos todos em Cristo, isso é ele falando, né, Paulo? Uhum. Se estamos todos em Cristo, devemos devolver a Cristo o amor e recebido e amando o nosso próprio. Isso nós vemos em Efésios 2:4, que diz... Eu tô lendo muito mal que isso. Isso a gente vê em Efésios 2:4, que diz que existia uma parede de separação. E aí lá em Efésios 2:14, pega Efésios 2:14 lá para nós. Efésios 2:14, isso. Então assim, ali ele está dizendo que a parede de divisão foi aniquilada. E deixou de existir, foi derrubada por Cristo, né? Então vamos ver se acha para mim Efésios 2:14. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um só povo, por meio do sacrifício de seu corpo. Então assim, ele tornou, só um pouquinho lá, ele tornou judeu e não judeu um só povo. Não existe mais esse negócio de judeu e não judeu. Nós somos iguais perante Cristo, né? Segue. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele derrubou o muro. Então Cristo, quando veio, ele não foi quando ele morreu, mas quando ele veio aqui para mostrar que não existe judeu e não-judeu. Por isso que quando a gente diz assim, que eu vejo pessoas dizendo assim, a mulher não pode pregar na igreja. Cara, não existe mais judeu e não-judeu, não existe mulher e homem, não existe mais nada disso perante Cristo. Cristo acabou com esse negócio, Cristo acabou com esse tipo de pensamento. Nós somos todos iguais perante Deus. Sabe, isso é realidade. Não é que nem a lei que nós temos, somos todos iguais perante a lei. Não somos, isso é mentira. Mas perante Cristo todos nós somos iguais. Perante Cristo nós temos que andar conforme nós somos exatamente iguais. Quem se arrepender vai para o céu, quem não se arrepender vai para o inferno. Então é isso que nós temos que pensar, nós temos que ter esse tipo de pensamento. Cristo amou a todos, não amou só ao judeu. Ele teve o povo escolhido dele, que era o judeu, mais uma vez eu digo, como ideia de como nós devemos de como nós devemos ser, de como nós devemos cumprir a lei a qual nós não conseguimos. Que tudo isso, que a palavra de Deus para nós, Jesus riscou a cédula que era contra nós e cravou na cruz, nos libertou. Nós somos totalmente libertos de tudo isso. Por isso que lá em Romanos 8 diz para nós, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque nós não somos mais condenáveis, mas nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tem mais algum comentário, Léo? Não, só o Pablo tinha comentado mais cedo, ele tinha perguntado de onde vem, que ele ia perguntar de onde veio a frase que Jesus usou, dizendo que vocês ouviram isso
Só que foi na Isso, hora que tu tava explicando que ele tinha comentado. No início eu expliquei, né? Que Sim, isso foi foi nessa isso. hora mesmo. Só veio dar uma ideia que eles pegaram lá do Salmo 19, 18, desculpa, Levítico 19, 18, que diz: não se vingue nem guarde ódio com alguém do seu povo. Então, quando ele usou do povo, ele está dizendo assim: do povo eu amo e o pessoal de fora eu odeio. E isso não existe, tá? Isso não existe perante Cristo. Todos recebem Jesus pela fé, independente de qualquer coisa. E eu quero convidar vocês a ler hoje, leia o Efésios 2. Aí vocês vão ver o que ele está falando, que no momento que nós nos tornamos cristãos, nós deixamos de viver esse mundo, nós vivemos uma nova vida, nós nos tornamos cidadãos celestiais, nós nos tornamos co-cidadão de Cristo, co-cidadão da cidade de Deus, co-cidadão dos santos. Nós não somos mais seres humanos, nós somos... que eu brinco às vezes assim, eu sou extraterrestre, não sou desse mundo, o meu reino não é desse mundo. E aí quando Cristo fala para nós, ele diz assim, porque tem que fazer uma coisa, cara, o meu reino não é desse mundo. Entende? É isso que nós temos que entender, que o nosso reino não é desse mundo, então nós não podemos viver conforme esse mundo, nós não podemos odiar as pessoas conforme o mundo odeia, nós não podemos fazer o que as pessoas fazem, não, nós temos que viver de uma forma diferente. Então quando ele diz para nós que nós devemos amar até os nossos inimigos, nós temos que amar até os nossos inimigos, nós temos que amar as pessoas que nos perseguem. Aí o que nós lemos desde o início, nós temos que dar a outra face para a pessoa que nos obriga a andar a primeira milha, a gente anda a segunda milha com ela. A pessoa que quer nos tirar a nossa túnica, a gente dá também a capa. E isso nós vamos, todas essas 6 ilustrações que nós falamos, nós vamos colocar elas em práticas, ou seja, se nós conseguirmos colocar o Sermão do Monte em prática na nossa vida, nós somos cristãos verdadeiros e maravilhosos. Amém. Graças a Deus. Tomara que nós consigamos. É difícil, mas vamos lá. A mãe comentou: sabemos desde criança que devemos amar o próximo, mas foi criado um estereótipo de que é doando roupas que não queremos mais, dando um pão velho do armário, que é amar ao próximo, ou dar uma moedinha pro sem-teto no centro da cidade, nunca mais que isso. E a Josi comentou que é triste que ainda nos sentimos felizes em dar restos para os outros. Achamos que estamos fazendo bem. Acaba até sendo uma humilhação. O problema é que às vezes nós fizemos as coisas não porque nós somos bons, nós não somos. Mas não porque nós somos cristãos. Mas nós fazemos as coisas só por desencargo de consciência. Sabe, tu vê uma criança com fome na rua, tu vai lá e pega um pão com mortadela e compra para ela para dar. Tu não está fazendo favor para aquela criança, tu está simplesmente tirando o peso da tua consciência. Entende? Se tu fosse fazer alguma coisa para aquela criança, tu ia resolver o problema daquela criança. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou levá-la para dentro de casa? Não, eu não estou dizendo para te levá-la para dentro de casa. Mas tu pode pegar aquela criança, ela sem eu, fazer que nem aquele que estava Caramba, a passagem que o cara tinha sido assaltado, estava jogado lá, o bom samaritano, né? O bom samaritano. Ou seja, os 2 passaram ao largo e um parou lá e disse assim: cara, o que eu posso fazer por ti é te deixar numa posada. Quer dizer, tu chegou, tem uma pessoa passando necessidade da rua, tu pegar ele lá, se eu fazer alguma coisa pela vida dele, não é dar um prato de comida que tu vai resolver. Por isso que eu digo que o que a gente faz na igreja não é assistencialismo nas quartas solidárias, não é assistencialismo que a gente faz ali, porque eu não estou preocupado em dar uma fruta, uma verdura para uma pessoa. É lógico que isso também a gente está fazendo, mas na realidade o que eu quero fazer é que aquelas pessoas mudem de vida, que não precisem mais daquela fruta e daquela verdura, mas elas conheçam Cristo e tenham a vida transformada. A nossa meta é outra, a nossa meta não é salvar a carne, a nossa meta não é matar a fome da pessoa ou da criança, a nossa meta é salvar essa pessoa. É isso que tem que permear o pensamento do crente, é isso que tem que permear. Eu não quero ajudar as pessoas, eu quero salvar as pessoas. Quando nós tivermos esse pensamento, a gente vai ver que é completamente diferente. E respondendo a pergunta do Pablo ali, que além disso de eu falar que deles usarem a ideia de que ali que ele fala a respeito, não odeia as pessoas do seu povo, eles também usam, eles pegam aquela passagem, vocês todos sabem a história aqui que os caldeus fizeram, os cananeus, desculpa, caldeus é outra coisa.
Os cananeus fizeram alguma coisa e Deus mandou que esse povo fosse exterminado. Deus mandou que os judeus exterminassem com os cananeus. Esse é um outro pensamento isso que eu estou falando é um pensamento do Lloyd Jones, tá? Que a palavra Deus manda que os cananeus sejam exterminados pelos judeus. E isso eu acho que encoraja em parte. Eu não estou querendo suavizar o que os fariseus pensavam, mas eles usam isso também como pensamento. Quer dizer, se os judeus são o povo escolhido e os cananeus Deus mandou exterminar, então, se não é judeu, eu tenho que odiar. Então, tem esse tipo de pensamento. E aí também a gente começa a pensar, e isso tudo é os pensamentos de Lloyd Jones, tá? Ele concilia da seguinte forma: se Deus tem pessoas que ele ama e tem pessoas que vão para a punição eterna, também existe essa ideia de que tem as pessoas que são queridas, que são os judeus, e as pessoas que não são queridas, qualquer outra pessoa da face da terra que não seja judeu. Então, para nós pensar dessa forma, nós deveríamos totalmente eliminar o pensamento de justiça. Sabe? Toda vez que nós vemos que Deus fez alguma coisa, foi por intermédio de justiça. Nós temos que ter esse pensamento. Nós vemos que foi lançado fogo sobre Sodoma e Gomorra, não porque Deus odiava Sodoma e Gomorra, mas por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. Tudo o que aconteceu foi por justiça. É esse tipo de pensamento que nós temos que ver. Por quê? Porque Deus, a gente ouve muitas pessoas dizer assim, ó. Olha, digita para mim aí, procura no Google aonde diz, eu sei quem é Hebreus, Deus é fogo consumidor, para eu colocar esse versículo para as pessoas verem. Que às vezes as pessoas dizem assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e a gente só prega que Deus é amor. Mas a gente não lê o versículo em Hebreus que diz que Deus é fogo consumidor. A gente não lê a passagem que diz que Deus é justiça. A gente não lê todas as passagens que diz que Deus faz tudo conforme a vontade dele e o que é correto. Conseguiu achar? Acho que sim, peraí. Só para mim não deixar assim nas minhas palavras, para eu dar esse endereço que fala a respeito disso, que Deus é fogo consumidor. Estou procurando aqui. Então nós temos que entender que o amor de Deus não elimina a justiça dele. E aí Lloyd Jones faz o seguinte comentário: enquanto nós estivermos nessa vida, enquanto nós estivermos nesse mundo, Deus de fato ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e abençoa os bons e abençoa os maus, mas e até contra aquelas pessoas que os desafiam. Mas no momento que essas pessoas partem dessa terra, e ele adverte: se vocês não se arrependerem, vocês vão para a perdição. Ou seja, Deus é justiça. Achou? Eu vou ler do 28 até o 29. Hebreus 12. 28 ao 29. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é fogo consumidor. É um fogo destruidor, na NTH. Então assim, se nós não fizermos a vontade... Lê de novo para nós, Léo. Os dois? Pode ler os dois de novo, para ficar bem marcado. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a um Deus, de modo que o agrade. A Deus de um modo que agrade. Com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Se nós não amar Deus da forma que o agrade, nós estamos perdidos. Com respeito e temor. Com respeito e temor. Então, às vezes as pessoas dizerem assim, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Gente, Deus é fogo consumidor. Nós temos que andar conforme a vontade dele, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Se não fizermos isso, nós vamos ser consumidos, sabe? Vão ser consumidos aqui na terra? Não. Como eu já falei,
Ele vai continuar da mesma forma, colocando sol sobre ti, sendo tu bom ou sendo tu ruim. Ele vai colocar chuva para ti, sendo tu bom, sendo tu ruim. Ele vai abençoar a tua vida, sendo tu bom, sendo tu ruim. Então assim, mas no momento que tu morrer, se tu não tiver te convertido, se tu não tiver te arrependido dos teus erros, tu vai para a condenação eterna. É isso que tem que ser o nosso pensamento. Nós temos que a palavra de Deus para nós assim: aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Quem não ama não cumpre. A mãe comentou naquilo que ela tinha dito lá sobre a gente fazer caridade, né? Sem amar de verdade. Dela comentou que ela via por anos a avó dela fazendo acolchoados para doar para a igreja, mas ela não participava de nada, não tinha calor humano, era só uma caridade mesmo. Sim. A Eliana deu oi. Tinha outra pessoa que deu oi, mas o Facebook tá engolindo os comentários, não entendo. Acho que era a Amarildo. Amarildo. Ainda bem que eu lembrei o nome. O Jacemir entrou, deu boa noite. E o Paulo comentou: Deus é amor, mas é amor e justiça. Amém. E sabendo que a palavra de Deus é verdadeira, temos que entender que é verdadeira toda a palavra. Todas as promessas de Deus permanecem e se cumprem. As promessas de bênção e promessas de juízo. Se andamos em desobediência, fatalmente passaremos pelo juízo. Isso é assim, o povo moabita, o amoreu e midianita havia rejeitado deliberadamente as realidades divinas. E Deus, na qualidade de Deus eterno e justo, juiz, proferiu juízo contra eles. Então assim, os moabitas, os amoreus, os midianitas, os cananeus, todos eles tiveram juízo sobre a vida deles, porque Deus é juiz. Deus é justo e Ele profere juízo sobre todas as pessoas. Então, se nós pararmos para pensar dessa forma, pesando os fatores, não há contradição nenhuma. Então, assim, nós estamos falando isso de Deus, tá? Não existe contradição de Deus fazer o bem, de Deus dizer que é amor e de Deus dizer que é justiça. Não existe contradição. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós não podemos dizer... O problema todo é que os fariseus queriam fazer igual. Eles queriam amar os judeus e odiar o restante do mundo. E não é isso que ele está dizendo. O que Deus está dizendo para nós é que nós temos que amar inclusive os nossos inimigos. A dificuldade dos fariseus e dos escribas é distinguir o princípio judicial. Ou seja, nós não temos como exercer justiça sobre ninguém porque nós não conseguimos saber. Sabe, existe às vezes divergência entre duas pessoas. Nós vemos igrejas hoje, uma igreja que sai de dentro da outra porque diverge. Ou seja, qual dos dois está errado? Nenhum dos dois está errado. Por quê? Porque nós temos pensamentos diferentes. E por nós termos pensamentos diferentes, nós não temos como ser juízes. Então, nós não podemos fazer nada, nós não podemos condenar ninguém. Mas Deus pode, Ele é juiz. Ele é justo juiz e Ele sabe de todas as coisas. Então, nós não podemos ser como os fariseus por causa disso. Eu não posso condenar uma nação, dizer que aquela nação... Nós vemos isso na história de Jonas. Jonas se indignou porque Deus teve misericórdia do povo de Nínive, sabe? Mas Deus quis ter misericórdia, e agora? E o povo se arrependeu, Deus sabia de todas as coisas. Resumindo, não há palavra nas atitudes de Deus que possa dizer que nós devemos odiar o nosso próximo. Nós não temos nenhuma só palavra no Velho Testamento que diga para nós que nós devemos amar o nosso próximo e odiar as outras nações. Não, de forma alguma. Nós temos base suficiente para amar o nosso próximo e também os nossos inimigos. Então, assim, nós não podemos de forma alguma odiar os nossos inimigos. Isso nós falamos a respeito do pensamento farisaico. Agora eu quero entrar a respeito do pensamento de Cristo, que já é 10 para as 9. Eu recém falei. Dá tempo de terminar hoje? Dá tempo. Deus manda assim: amai os nossos inimigos. O que é amar o inimigo? O que nós podemos dizer? Que na realidade ele não diz assim, ame os teus inimigos, ele diz assim, ame até os inimigos.
Lê para mim, Léo, de novo ali, eu acho que é o 44. O quê? O Mateus 5,44, que fala a respeito do inimigo. 5,44 eu vou ler na... Eu acho que é o 5,44, que o 43 fala, ouviste o que foi dito, é o 44 que ele... Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Não, só aí. Ame os seus inimigos. Então ele manda que nós amemos os nossos inimigos. E amar, o que é o amar o inimigo? Amar o inimigo, na interpretação de Jesus, ele é acompanhado de exemplos, tipo... bendizer, fazer o bem, orar. Então nós temos que fazer tudo isso pelas pessoas. Amar o nosso inimigo é mais difícil, como foi falado lá pelo Valdeli, do que realmente parece. Porque às vezes nós mostramos que nós usamos de fachada que nós amamos o nosso inimigo. Nós vamos lá e levamos a pessoa faz um mal para nós e está passando necessidade financeira. Aí a gente vai lá, compra uma cesta básica e vai lá e leva para ela. E dá a cesta básica para a pessoa. Cara, na realidade nós estamos usando de vingança, sabe? Nós estamos usando de eu sou bom. Não. O amar, quando ele está falando que nós devemos amar até o nosso inimigo, ele está dizendo que nós temos que bendizer ao nosso inimigo, que nós temos que fazer o bem para essa pessoa, que nós temos que orar para ela, ou seja, nós temos que pedir para Deus, Senhor, tem misericórdia dela, Senhor, dá força para ela, Senhor, transforma o pensamento dela, Senhor, transforma ela em uma cristã verdadeira. Nós temos que orar como nós oramos pelos nossos, sabe aquele desejo que nós temos de salvar aquele parente nosso? Nós temos que orar com o mesmo intuito pelas pessoas que nos odeiam, as pessoas que falam mal de nós, as pessoas que, se puderem, enfiam uma faca nas costas da gente. Nós temos que amar as pessoas dessa forma, sabe? No versículo, nós lemos no 39, no versículo 39, que diz para nós que contra os nossos inimigos nós não deveríamos resistir aos perversos, sabe? E aqui ele está indo mais profundo. Além de nós não resistir aos perversos, nós temos que amar os perversos, nós temos que orar pelos perversos. Quer dizer, o negócio se aprofundou um pouco mais. Lá no 39 ele diz assim, não resistir aos perversos. Agora ele está dizendo, ore pelos perversos, ore por quem persegue vocês. Cara, sabe, é uma profundidade tão grande, ele vai além, sabe? Ele diz pra gente que nós não, além de não resistir os perversos, nós temos que amar os perversos, sabe? Isso não é humano. Nós não podemos dizer que assim, humanamente, não tem como nós fazer isso humanamente. Então nós temos que deixar de viver esse mundo, nós temos que deixar de viver a nossa vida para viver a vida de Cristo. Dar a outra face, andar a segunda milha, fazer o que... amar as pessoas, exceder, o que diz lá no Mateus 5,20, que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus, sabe? É uma coisa tão profunda, é uma coisa tão grande que nós, humanamente, nós não temos como entender, sabe? Então, por isso que às vezes a gente diz assim, sabe, como é que eu vou conseguir fazer isso? Cara, tu nunca vai conseguir fazer isso se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus não tocar no teu coração e mudar o teu pensamento, sabe, tu nunca vai conseguir amar uma pessoa que está te golpeando. Tu nunca vai conseguir orar por uma pessoa que está te passando a perna. Tu nunca vai conseguir bendizer uma pessoa que te maldiz, sabe? É complicado. Passar a perna em quem te ama. Então assim, cara, é muito difícil a gente colocar em prática, sabe? Mas se nós pararmos para pensar, não é dessa forma que Cristo age, não é dessa forma que Deus age, que nós fizemos tudo errado. A palavra de Deus diz para nós que nós somos pecadores desde que nós nascemos, desde o ventre da nossa mãe, nós já nascemos pecadores. E mesmo assim Cristo veio ao mundo e deu a vida dele por nós, da forma de tanto que ele nos ama, ele transformou a nossa vida e nos fez cristãos verdadeiros.
ele foi um Cristo e nós temos que ser seguidores dele, nós temos que andar dessa forma. Nós não somos, sabe, a nossa maneira de tratar as pessoas não pode depender de como elas são ou do que elas têm feito por nós. Nós temos que ser guiados por atitudes e ações, não podemos ser guiados pelas atitudes e ações das pessoas. Ou seja, nós temos que não viver mais de acordo com o que eles fazem, mas nós vivemos por uma regra de um reino superior. Nós vivemos numa regra de um reino ao qual nós vivemos desde o momento em que nós aceitamos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, a pessoa... eu já contei a história, né, do mestre que estava andando atravessando o rio, e ele pegou um escorpião e botou em cima da mão, e estava atravessando o rio, o escorpião picou a mão dele e caiu dentro da água, e ele meteu a mão dentro da água, pegou o escorpião, botou em cima da mão de novo, e o escorpião mordeu ele e caiu de novo, e aí ele pegou o escorpião e botou em cima da mão de novo, e caiu de novo, e ele juntou de novo, e assim ele atravessou o rio e chegou lá do outro lado, ele largou o escorpião na rua, e aí o servo dele disse assim: mestre, eu acho que foi meio burrice da sua parte, né? O senhor tirando o escorpião de dentro da água e botando em cima da mão para salvar a vida dele, e ele querendo lhe matar. E aí o mestre disse para ele assim: a natureza do escorpião é me picar, e a minha natureza é salvar. Será que a nossa natureza tem sido salvar vidas? Ou a nossa natureza tem sido, no momento que alguém me faz alguma coisa, eu quero revidar? No momento que alguém me xinga, eu quero xingar. No momento que alguém me bate, eu quero bater. Sabe, não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós: vocês ouviram o que foi dito. Vocês devem amar os amigos, sabe? E odiar os inimigos. Mas isso não está escrito na palavra de Deus. Isso está escrito numa ideia farisaica. E a ideia de Deus é amar os nossos amigos, amar os que estão próximo de nós e amar também os nossos inimigos, as pessoas que nos odeiam e as pessoas que nos maltratam. Então assim, Deus abençoa os esforços de todas as pessoas, sejam elas boas ou sejam elas maus. Deus age dessa forma. Deus coloca o sol sobre pessoas boas e sobre pessoas más, coloca a chuva sobre pessoas boas e pessoas más, e nós temos que ser da mesma forma. Nós temos que amar as pessoas boas e amar as pessoas más. Vamos dizer que a gente chega lá na igreja, isso acontece bastante ali, tá, nas quartas-feiras solidárias. Tem pessoas que vão ali e nos enrolam, porque querem levar um pouco mais de comida para casa. E vão lá uma vez, vão lá duas vezes e acham que estão nos fazendo de bobo. Na realidade, eu não estou nem preocupado se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim. Eu tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é levar o alimento para eles, e principalmente levar a palavra de Deus para eles. E é isso que eu tenho que fazer. Quer que eles sejam bons, quer que eles sejam maus. É isso que nós temos que fazer. O nosso amor tem que ser completamente desinteressado. Nós não podemos ter interesse nenhum. Lógico, o único interesse que nós temos que ter é que a palavra de Deus seja pregada. Esse é o nosso interesse. Então, quando nós abrimos as nossas portas na igreja, nas quarta-feira, para ajudar as pessoas, o nosso interesse é muito grande ali. Nós estamos ajudando as pessoas, mas o que a gente quer, como eu já falei, é salvar as pessoas, tirar as pessoas do mundo e trazer as pessoas para o reino de Deus. Então, tratando de uma forma geral, nós temos que tratar as pessoas como Cristo trata. Nós temos que viver uma vida como Cristo vive. Como eu comecei aqui a nossa live, em João 3,16 e 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16, porque nós conhecemos, como é que é, Leonel? Porque assim conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Nós conhecemos, é assim que nós conhecemos o amor, porque Cristo deu a sua vida por nós, e nós damos a nossa vida pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Sabe? Então, como eu falei, independe de como a pessoa age, independe do que a pessoa fala, mas eu tenho que fazer a vontade de Deus.
nós lemos lá em Romanos 9,16, que fala para nós assim, ó, a salvação independe de nós. Ela diz para nós assim, ó, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. E a mesma coisa nós temos que ser, da mesma forma nós temos que agir. Não depende do que a pessoa faz ou que a pessoa deixa de fazer. Nós temos que amar ela de qualquer forma. Nós temos que dar o testemunho que leve Cristo para a pessoa. Sabe? E aí a gente olhando essa passagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a gente para pensar, por que Deus agiu dessa forma? Será que alguém agiu de uma forma amável com ele? Será que alguém agiu de alguma forma digna, que mereça isso? Ou será que alguém fez alguma coisa que estimulou o coração de Deus para ele ser bom? Não, sob hipótese alguma isso aconteceu. Isso deve-se exclusivamente à bondade de Deus e às misericórdias de Deus, simplesmente das atitudes de Deus a despeito das nossas vidas. Então tudo que Deus fez foi porque Ele quis fazer, porque Ele nos amou de tal forma que deu a vida do Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. Não porque nós fôssemos bons, não porque nós sejamos merecedores de qualquer coisa. E por que as pessoas vão ter que ser merecedoras para a gente fazer alguma coisa por elas? Se nós nos dizemos que nós somos imitadores de Deus, imitadores de Cristo, nós temos que amar as pessoas sendo elas más para nós. Por isso que ele diz, ame o teu próximo e ame também o teu inimigo. É isso que essa palavra quer dizer. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas é isso que essa palavra quer dizer para nós. Nós temos que manifestar o amor de Deus pelas pessoas. Nós temos que manifestar um amor desinteressado pelas pessoas. Um amor independente do que elas sejam, independente do que elas tenham feito ou dito. Nós temos que amar as pessoas independente de qualquer coisa. Falando de outra forma, as nossas atitudes como servos de Deus, como novas criaturas pertencentes a um reino diferente, é isso que tem que ser. Não deve governar a nossa maneira de agir. Nós temos que agir, fazer, dizer e pensar de acordo com a vontade de Deus. É isso que tem que ser. Nós temos que ser completamente diferente do que nós éramos. A palavra diz para nós que aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que odiava, não odeie mais. Aquele que não orava, agora ora. Aquele que não amava, agora ama. Nós somos totalmente diferentes. Se nós não somos assim, será que nós temos sido cristãos? Será que nós temos tido mágoas e ódio das pessoas? Sabe, às vezes dentro da igreja nós vemos pessoas que não podem ver a outra, que quando tu está do lado dela e o pastor diz lá, dá a mão para o teu irmão, aí tu olha para o lado e diz assim, não, cara, eu não vou com a cara desse cara. Como é que nós podemos dizer isso? Se a palavra de Deus diz para nós que nós temos que amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo. Como é que eu posso não amar uma pessoa que está na mesma igreja que eu? Como é que eu posso falar mal de uma pessoa que está na mesma igreja que eu? Como é que eu posso falar mal de uma pessoa que está dentro da minha casa? Falar mal do meu filho, falar mal da minha filha, falar mal da minha mãe, mal do meu pai, mal dos meus parentes. Gente, como é que eu posso dizer que sou cristão e fazer isso, sabe? É totalmente errado, é totalmente incoerente a gente dizer que ama uma pessoa e fala mal dela, sabe? Isso é uma incoerência descabida, sabe? É bravo. Entristeci agora. O Ivanir disse que não dá pra gente dizer que serve o Deus que criou os outros seres humanos se a gente não ama os outros seres humanos. A palavra de Deus diz assim, como é que tu pode dizer que tu ama a Deus que tu não vê, se tu não consegue amar uma pessoa que está do teu lado?
Sabe? Cara, é incabível, é incabível. A Josi disse, por isso precisamos do Espírito Santo, sem ele só agimos pela carne. Isso aí tá em Gálatas 5? A luta do Espírito contra a carne. 5:22. 5:22, a luta, 5:22 é os dons do Espírito. Eu já citei tanto isso aí Então, assim, nós sabemos que a lei diz para nós assim, toda ação desencadeia uma reação correspondente. Como é que é a lei? O que é? Como é que é a lei? Toda ação desencadeia uma reação igual a lei da física. Tem ação e reação. Mas toda lei é de igual maneira ou mais forte, né? Então, assim, na realidade, quando alguém faz alguma coisa para nós, a nossa reação tem que ser imediata, mas tem que ser uma reação cristã. Nós devemos, a reação cristã tem que ser completamente diferente. Uma força, gera uma força igual em oposição a ela. Isso aí. Então, assim, o que nós temos que pensar é o seguinte: nós não somos mais desse mundo, nós vivemos em um outro reino cujas leis são diferentes desse mundo. Aqui na lei do mundo diz o seguinte: se te derem um tapa na cara, devolve 10 tapas na cara. A lei de Cristo é: se te derem um tapa no rosto, vai lá e abraça essa pessoa e dá um beijo nela. É isso que a lei de Deus diz. É isso que não vivemos mais as leis do mundo, nós vivemos a lei de Cristo, sabe? Tu tá achando aí? Vai achar? Tá. Assim, o que eu acho? Não, eu estava olhando Gálatas ali só para confirmar. Então, assim que Cristo exemplifica da seguinte forma. Deixa eu falar para vocês como é que nós temos que ser. Se alguém te maldiz, bendiz. Diante de palavras de maldição, reaja com palavras de bênçãos. Diante de palavras amargas, reaja com palavras doces. Diante de palavras grosseiras, reaja com palavras gentis. Se alguém te odeia, faça o bem para essa pessoa. Se alguém faz atos malévolos para ti, faça atos benévolos para ele. Quando alguém se expressar, se alguém se apresentar, te desprezar, vá lá e dá honra para essa pessoa. Não retribua com a mesma forma, retribua com a forma a qual Cristo retribui. A regra para o crente é ações benévolas em favor dos cruéis. Nossa, essa aí vamos botar, essa aí vamos fazer a fotinho lá falando. Ações benévolas em favor dos cruéis. É isso que nós temos. Não é minha. Então não é minha. Essa aí é do Lloyd. Essa frase é do Lloyd. Uma coisa que eu falei na semana passada, eu achei aqui, começa no 16, Gálatas 5:16, e vai adiante no capítulo que ele fala: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mais pra frente ele vai falar ele vai falar os frutos da carne e depois vai falar os frutos do Espírito. Um exercício que eu chamei todo mundo para fazer semana passada foi ler essas duas listas e ver em qual tu tá se identificando mais, e daí tu começar a pegar um fatorzinho dessa lista, porque geralmente eles se contrapõem, né? Tipo, a ira e a mansidão, eles geralmente se contrapõem. Então, tentar pegar um e dizer assim, eu vou começar a trabalhar nesse aqui e eu vou mudar. Eu vou parar de dar esse fruto da carne e vou começar a dar esse fruto do Espírito que é correlato, né? Uhum. Que é a parte espiritual desse fruto da carne. E eu achei muito interessante, foi o que eu sugeri fazer no coisa. Mas no 17 ele fala que a carne luta contra o Espírito. No 20... Não, começa no 19 ao 21 fala dos frutos da carne. E do 22 ao 23 fala dos frutos do... Faça isso de novo, vamos botar essa aí de novo. Leia do 17 em diante, Gálatas 5, 17 até o 24? 24 pode ser. Até o 24, e aí tu olha lá onde é que tu tá. Vê onde é que tu tá melhor. E daí assim, o irmão Vodali comentou assim: Estevão, na hora da morte, nos dá exemplo de como amar nossos inimigos, quando ele pediu a Deus para não imputar o pecado aos seus algozes. Isso aí. Cristo, né? Cristo também disse lá, né? Não impute... Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Isso.
O Amarildo diz que sem perdão não tem amor. Exatamente. Deixa eu ver. Ele comentou também, mata minha carne, Senhor. O interessante, vamos lá, sem perdão, concordo completamente. Só que hoje nós estudamos que nós temos que ir além. Não devemos perdoar só o nosso próximo. Nós temos que dar um passo maior. Nós temos que, se alguém me maltrata e me persegue, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que pedir misericórdia por essas pessoas, que Deus tenha misericórdia dela. Eu tenho que pedir para Deus salvar a alma dessas pessoas, para que elas não se percam. Sabe? Eu tenho que orar para que elas sejam salvas. Eu tenho que orar para que elas sejam transformadas. Eu tenho que orar para que eu tenha misericórdia. Jesus veio nesse mundo não para julgar o mundo, mas ele veio para salvar e salvar os pecadores. E aí, quando alguém fala mal de nós, a gente quer brigar com ele, sabe? A gente vê agora que o presbítero Valdelir falou ali, Estevão, sabe? Os caras estavam apedrejando ele e ele estava orando pelos caras. Senhor, por favor, não impute a eles esse pecado. Será que nós somos dessa forma? Tem um cara falando mal da gente e a gente está orando, Senhor, abençoa a vida dele, ele não sabe o que ele está fazendo, que tenha misericórdia da vida dele. Sabe, nós fazer as coisas pelas pessoas que estão na nossa volta, qual é o galardão? É isso que a palavra fala. Se eu fazer alguma coisa pelo Leonel e pela Cassiane, pela Josiane e pelo Anderson, pela Ana e pelo Joaquim, o que eu tenho de galardão nisso? Nenhum. Isso até E não que não seja para fazer, é que é tua obrigação, então tu tem que fazer e não é nada demais. É o que Paulo diz lá, se eu pregar o evangelho, isso vai me trazer alguma coisa de bom? Não, cara, isso é minha obrigação, sabe, como cristão. Então é isso, eu amar as pessoas que estão dentro da igreja, isso é obrigação. Eu não faço mais nada do que o que eu devo fazer. Agora, o segunda milha, aí eu tenho que lutar. E vão lá, como a Josi falou, isso independe de mim, como eu falei no início. Cara, eu nunca vou conseguir chegar a isso aqui se não for por intermédio do Espírito Santo. E para isso eu preciso jejum e oração, muito jejum e oração, porque eu não consigo sozinho, eu não consigo chegar a lugar nenhum se eu não fizer. Então, meus irmãos, se eu quero ser cristão, eu tenho que me tornar semelhante a ele. E eu tenho que colocar em prática essas 6 ilustrações que nós falamos aí nessas últimas semanas. A Cássia comentou que um cristão que não perdoa não existe. O 70 vezes 7 não vale só pra quem a gente gosta. Isso é interessante. Isso é C.S. Lewis, né, que fala, né? Que? Que o cristão que não perdoa não existe. Não, ele fala que se a conversão de um cristão não fez... Eu vou pegar a frase, vai, Eleni, que eu pego a frase. Mas nós estamos terminando. Mas eu acho interessante isso, assim, ó, um cristão que não perdoa não existe. Ou seja, se ele não perdoa, ele não é cristão. Porque o cristão tem dentro do coração dele, dentro dele, o perdão dentro dele. Nossa, isso aí é muito... Não é bem isso que o Lewis fala, mas eu acho interessante ler porque eu gosto muito dessa frase. Então eu vou ler ela aqui assim que terminar de carregar o Facebook. Se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem, se ele continua sendo tão snob, tão rancoroso, tão invejoso ou tão ambicioso quanto era antes, devemos, na minha opinião, suspeitar que a sua conversão foi em grande medida imaginária. Então ele fala, né? Ele fala rancoroso. Rancoroso seria o cara que guarda mágoa, o cara que guarda rancor, que não perdoa. Então ele fala que se não muda nada na tua maneira de tratar as pessoas, de agir em relação às outras pessoas, se não muda o teu jeito de se relacionar, provavelmente a tua conversão foi imaginária. Então, se nós continuamos falando mal das pessoas, se nós continuamos odiando as pessoas, tendo rancor pelas pessoas, tendo mágoa das pessoas, nós devemos pensar em muito se a nossa conversão não é imaginária, sabe? Tu é cristão?
Quase. É complicado. Queridos, conseguimos terminar Mateus 5, agora nós vamos entrar no Mateus 6. Na semana que vem nós começamos o Mateus 6. Eu acho que começa a falar sobre oração, né? Se não me engano já começa a falar sobre oração. O 1 ali, Mateus 6:1, se não me engano já fala. Então assim, deixa eu achar aqui que a gente já vai dar um spoiler da semana que vem. Mateus, abre Bíblia. Mateus 6. Começa... Mateus 6. Não, fala sobre caridade, começa na caridade. Primeiro é a caridade, né? O que a tua mão direita dá, a tua mão esquerda não veja. Aí a semana que vem nós vamos falar um pouquinho a respeito de caridade. A oração é a partir dos 5. Já começa no 5 ali. Então agora eu acho que é só mais umas 15 semanas e a gente já consegue terminar. Você não acha? Então, o Salmo 119 eu acho que falta mais um cento e pouco. Então assim, foi maravilhoso mais uma vez a gente poder falar que de verdade isso não tenha machucado nenhum de vocês, mas tenha acordado pessoas que estão com um pensamento diferente, que nós não podemos ter ódio das pessoas, nós temos que amar as pessoas de verdade, é isso que Cristo manda. Não esqueça, amanhã às 20h30, vou fazer uma oração, depois a gente dá os anúncios aí. Oramos então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer mais uma vez a nossa oração à Tua presença, te agradecendo pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos andar na Tua presença todos os dias de nossa vida. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estiveram nessa live, que comentaram. Abençoa, Senhor, todas as casas, as pessoas que vão ouvir isso ainda. Que nós possamos botar em prática de verdade, que nós não amemos somente as pessoas que estão na nossa volta, mas que Tu nos dê força, Senhor, que Tu coloque o Teu Espírito para nos dar condição de amar as pessoas que nos odeiam, amar as pessoas que falam mal de nós, amar as pessoas que querem o nosso mal e fazer, Senhor, com que o Teu testemunho seja praticado e visto aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amanhã às 21h30 nós temos live da Salmo 119, versículo 16. Isso. Salmo 119, versículo 16 amanhã. E aí nós temos na quinta-feira o nosso culto às 20 horas, que aí vai ser transmitido ao vivo. E aí no domingo às 18h30 nós temos a nossa live lá também, a nossa transmissão ao vivo da igreja lá. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado pela participação. Fique na paz e que Deus abençoe. Amém. Amém.